Oi, gente! Aposto que vocês acharam que eu esqueci de fazer o vídeo sobre uma caixinha, né, que eu recebi, que perguntava o que é necessário para ter um relacionamento saudável. E aí eu fiz uma enquete, que eu vou colocar aqui o resultado para vocês, nesse vídeo, que muita gente demonstrou interesse, né, em ter um vídeo sobre o assunto. E eu demorei para trazer sobre, porque eu não queria fazer isso sozinha, então eu convidei meu amigo Rafael. O Rafael também é psicólogo, psicanalista. Nós trabalhamos juntos aqui, né? Nós temos uma equipe aqui no consultório. E a gente vai tentar, assim, fazer um bate-papo rapidinho, muito breve, sobre o que seria necessário para ter um relacionamento saudável, né? É um desafio dizer, né, Rafa? Enquadrar, dizer o que é necessário para ter um relacionamento saudável que sirva para todo mundo, né? Sim, mas temos o básico, né? Então, a gente pode começar, por exemplo, o espaço que um deve ceder ao outro. Pode e deve ceder ao outro. A escuta, né? O respeito para com as ideias do outro. Isso são alguns pontos importantes. Assim também como a gente precisa abrir um espaço para a gente, para que o outro possa nos entender melhor, entrar no nosso mundo mesmo, Sim, né? Sim. E o que mais que a gente poderia, então? Vou passar para você agora e a gente vai passando esse bate-papo, acho muito interessante. Sim. Vamos lá, Leia. A primeira coisa que eu pensei, quando a pessoa mandou essa mensagem, foi assim, fiquei pensando assim, que tipo de relação será que essa pessoa está querendo saber, né? Como ter um relacionamento saudável? O que é necessário para ter um relacionamento saudável? Aí eu fiquei pensando, que tipo de relacionamento seria esse? Né? Aí você falou da questão do espaço que atinge qualquer relação, seja de amizade, né, afetivo sexual, familiar, colegas de trabalho. Mas sabe o que me fez pensar, Rafa, e eu queria ouvir de você? É assim, primeiro, o quanto é importante a gente pensar na relação que nós temos conosco, para depois a gente pensar na relação com o outro, né? E aí, a gente sempre está muito interessado em saber o que o outro pensa sobre nós, o que o outro quer de nós, né? Exatamente. E a gente não se pergunta o que nós de fato queremos. Exatamente, né? Exatamente. E como que é a relação conosco, né? A gente esquece que a gente está 24 horas no nosso corpo, sendo nós, inseparável, né? Não tem como dizer assim, vou deixar eu aqui de lado um pouquinho e você outra pessoa. Não dá, né? Quer dizer, até dá, né? Usando umas máscaras sociais que a gente faz, dá. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente convive conosco o tempo inteiro e a gente olha mais para fora do que pra gente, né? Sim. Na maioria das vezes. Me fez lembrar de algumas falas que muitas vezes eu escuto, quando a pessoa fala, eu quero uma namorada, eu quero um namorado, um marido, uma esposa, quero alguém. Esse alguém é sempre alguém indefinido, né? E esse alguém definido é aquilo que nós criamos como uma necessidade, como se o outro pudesse preencher todos os nossos vazios, as nossas faltas, nossas necessidades. Exatamente. Né? E aí volta aquela questão, né? Será que a gente pode ser até certo ponto suficiente? Nós podemos ser pessoas que temos algo a oferecer ao outro também? A gente acaba tendo esse lado, né, de buscar aquilo que nos falta no outro. E nem sempre é assim, né? Nem deve ser assim. Pode ser que a gente projete as nossas necessidades em uma pessoa, a gente acaba criando alguém ali que não existe. Sim. E quando a gente entra na intimidade com alguém e a gente acaba descobrindo que aquele alguém não existe, nunca existiu, foi uma criação nossa, vem uma grande frustração. Então, por conta disso e outras coisas, alguns relacionamentos acabam não funcionando. Funciona só dentro da fase do apaixonamento, onde a gente não percebe que o outro é outro, a gente acaba vendo como uma extensão nossa, aquele que supre todas as nossas necessidades, mas quando a paixão passa, vem a realidade, e essa realidade nos traz uma grande frustração, angústia, um buraco mesmo. É verdade. Sim, sim. E aí, né, como se relacionar bem se nós estamos sempre olhando para fora, né, e tentando agradar ou buscando como preencher, né, mas sem olhar para dentro. E aí, o que eu quero dizer? Como que tá a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, com os nossos anseios, com os nossos sonhos, né, os nossos objetivos. Então, como que, né, nós estamos satisfeitos conosco
para que inclusive o ciúme, a inveja, a raiva, o ódio, tudo mais, né, que todo mundo tem, mas que não tome conta da relação, sabe? Que a gente possa saber lidar melhor com isso, porque quando nós não estamos bem conosco, parece uma coisa meio, parece que eu tô sendo meio demagoga, assim, falar disso, meio suspeito, psicóloga, mas é muito isso mesmo, a gente sabe isso na pele, quem passa por um processo terapêutico, uma análise pessoal, sabe disso, né, da importância da gente, eu diria que integrar na gente aquilo muitas vezes que a gente nega, pra gente conseguir lidar com aquilo. Então, o ciúme, por exemplo, que é muito presente, né, em muitos casais, então esse ciúme diz mais de você do que do outro, né, e muita gente relaciona como forma de amor, sabe, como cuidado, e na verdade não, o ciúme tem mais relação com insegurança. Então, como que eu estou lidando com as minhas inseguranças para que eu também não fique projetando no outro ou cobrando excessivamente, né, e levando muitas vezes a ter relações muito não saudáveis mesmo, né, desgastantes, conflituosas, porque os conflitos muitas vezes estão dentro de nós. Né? Sim, e acaba criando até essas relações abusivas mesmo, né? Sim. Pode ser que duas pessoas que são saudáveis, né, sozinhas, elas se juntem e um acaba entrando no mundo do outro, né, e acaba pegando conteúdos, né, ou situações, comportamentos que um vai irritando o outro naquele momento. E é nessas horas, né, que como evitar? Vamos logo como evitar antes, né? Primeiro, você precisa se conhecer, você precisa saber o que você quer. É uma aceitação também do seu corpo, entender como o seu corpo funciona, né? Olhar para si, olhar para no espelho mesmo, olhar para do jeito que você é, né? E ver o que eu posso oferecer para o outro, para mim mesmo, quais são as minhas boas qualidades. Pode ser aparência, pode ser forma de pensar, a personalidade, né? Tudo isso conta, né, para esse autoconhecimento, fazer análise, terapia, isso é fundamental. Leituras, cursos de desenvolvimento, né? Sim, isso também é muito importante. Tantas possibilidades, né? Não, são imensas, né? Mas o que impede muitas vezes as pessoas de trilhar esses caminhos positivos que estamos falando aqui é o medo, principalmente a insegurança, é o não querer mudar, porque tem algum ganho secundário, tem alguma coisa ali que tá impedindo a pessoa de tomar uma decisão de verdade para mudar de vida, né? E a questão do relacionamento é muito mais fácil você apontar para o outro e falar o que o outro tem que mudar do que a gente se mudar, né? Então, o autoconhecimento, as nossas mudanças são mais complicadas mesmo. Então, para você entrar num relacionamento, você tem que estar bem primeiro com você mesmo. Né? E quando você está bem com você mesmo, o que o outro faz é o outro que está fazendo. Né? Então, a gente consegue separar, né? Sim. O que é meu e o que é do outro, assim. E claro, né, gente, a gente não tá falando de uma maneira idealizada, né, a gente nunca está, assim, 100% pronto, 100% bem para se relacionar com o outro, né, mas a gente precisa, pelo menos, conseguir reconhecer e olhar pra gente, né, assim, também que o outro tem suas faltas, tem seus defeitos, tem suas dificuldades, seus anseios, etc, e tudo mais, e nós também temos. Então, quando a gente consegue se olhar, eu diria que tem uma boa autoaceitação, que seria o quê? Integrar também aquilo que eu não gosto, vamos colocar assim, em mim, junto com aquilo que eu gosto, eu consigo me relacionar melhor, né? Então, nós nunca seremos perfeitos, né? Ninguém é perfeito. A gente sempre vai ter algo que a gente vai apontar e não vai gostar e tal. Mas quando a gente consegue fazer essa separação que a gente falou agora, né? O que é do outro, o que é meu, e a gente consegue olhar as nossas necessidades, né? Priorizar também o que a gente quer, não se anular, né? Eu acredito que para ter uma relação saudável, né, é extremamente importante que as coisas aconteçam de uma maneira mais natural. Eu sempre falo que se eu precisar me esforçar muito, me anular muito para uma relação dar certo, então tem alguma coisa errada aí, né? Então, nós nunca estaremos totalmente prontos, mas a gente precisa ter um pouco mais dessa autoconsciência conosco para a gente conseguir se relacionar melhor. Senão o outro é sempre culpado, a gente vai cobrar cada vez mais, os conflitos crescem, o ciúme cresce, né? E aí fica muito difícil realmente ter uma relação em que cada um tenha seu espaço,
né? E respeite aí as características de cada um. Sim. E os conflitos são naturais. Qualquer relação humana gera conflito, né? Mas quando você está com uma pessoa, né, um relacionamento amoroso, ele tem que ter mais momentos de calmaria, mais momentos de paz, né? Então você tem que sentir bem com aquela pessoa, você precisa ter parceria com a pessoa, né? Ter planos, né? Pensar nesse futuro, no presente, né? Então, no presente que a gente começa a construir o nosso amanhã, né? Se você tem dificuldade para planejar coisas com quem você está, então alguma coisa não vai bem, não é? Aquela coisa assim, eu penso em mim daqui a 10 anos, mas será que você pensa em você e na outra pessoa, contigo? Será que tá ali separado, não tá? Parece que as coisas não estão casando, não estão funcionando bem, tá? Então, um termômetro interessante é saber se você se sente em paz com a pessoa e se te empolga, te excita estar com aquela pessoa, né? Em vários momentos. Quando eu falo excitar, tanto no sentido de planejar, de ser prazeroso estar com aquela pessoa no dia a dia, né? Também na intimidade sexual, que também complementa e é extremamente importante nas relações amorosas. Sim, com certeza. Bom, acho que é isso, né, Rafa? Obrigada. Eu que agradeço, Leia, convite. Isso aí. Beijo, gente. Volto, viu? Se chamar, eu volto. Volte. Vocês não fazem perguntas dos bastidores? Tem perguntas dos bastidores? Gente, desculpa, a gente interrompeu e vai ter perguntas dos bastidores. Fala. Vocês mencionaram, né, a ideia realmente de como fazer para ter ou cultivar bons relacionamentos, né? De acordo com o que vocês falaram aí, apareceram 3 elementos básicos, né? Seria o egoísmo, o altruísmo e o ciúme. São 3 elementos, pelo que eu entendi, que pode gerar dificuldade em excesso ou dificuldade em falta, né? Como o Rafael falou, a falta de espaço de ouvir o outro, ela pode mencionar a ideia de ou um egoísmo pela falta da escuta para com o outro, né? Ou altruísmo demais quando você deixa de olhar para você e olha muito para o outro. E o outro fator seria a ideia do ciúme, né? A questão do ciúme, que parece que é uma coisa que muita gente tem e em excesso. Só que esse é um sentimento que nasce nas pessoas, elas não escolhem ter ciúme. Quando ela vê, ela já tem, né? É natural, porque todo mundo tem ciúme em algum momento. Então a pergunta que fica, né, para esses 3 elementos, mas principalmente o ciúme, quando alguém tem ciúme, eu entendo que é uma projeção no outro, a pessoa está olhando para o outro e esquecendo do seu próprio valor. Pelo menos depois que vocês falaram, foi isso que eu entendi. O ciúme você não escolhe, ele nasce, mas ele nasce de você estar muito atento ao outro, esquecendo de você. E qual seria a recomendação que vocês deixariam, né? Não há um padrão, mas que tipo de recomendação vocês deixariam para alguém que se depara com a ideia de ter um ciúme incontrolável? Porque assim, primeiro precisa distinguir, não vai dar pra gente distinguir hoje, pode ser uma ideia para um próximo vídeo, hein? O ciúme natural, né, que todos nós temos, de um ciúme mais patológico, um ciúme muito excessivo, porque daí é diferente, né? É difícil as pessoas quererem assumir ter ciúme e inveja. Nossa, inveja então ninguém tem, né? Só quem tem é o outro, inclusive. Então é difícil pra gente aceitar esses sentimentos, mas são sentimentos humanos naturais. A gente sente ciúme quando a gente se sente ameaçado, né, de perder aquele, se a gente for usar um termo psicanalítico, seria perder aquele objeto de amor, né? Então tem um terceiro que vem, que eu me sinto ameaçada ali naquele momento, e dependendo da minha reação, né, de como eu vou lidar com aquilo, é muitas vezes para você realmente tentar evitar que aquilo aconteça. Então, por isso que eu falo que tem mais a ver com insegurança do que propriamente com amor, né? É a prova de amor, né? Como as pessoas dizem. Tem ciúme porque cuida, porque isso é uma prova de amor. Não, é uma necessidade de controlar o outro,
por conta da insegurança. Então, eu percebo que um caminho é a gente buscar realmente entender o porquê, né, que eu tô me sentindo tão ameaçado com aquela pessoa, por que eu acho que aquela pessoa pode ter algo que eu não tenho, que aquele meu parceiro vai desejar, ou algo do tipo, e a gente precisa olhar pra gente tem uma tendência justamente a olhar pro outro, assim, ele deu corda, ou ela deu corda, ou fulana ou fulano se insinuou pro meu parceiro, não sei o que, tá, mas sim, pode ser que isso realmente aconteça e exista um fato ali que vai desencadear um fato real, que pode desencadear um ciúme. Mas a gente tem que sempre procurar analisar o que está acontecendo com a gente. E entra numa questão que me veio agora na cabeça, não sei o que o Rafa pensou sobre isso, mas assim, querendo ou não, tem uma coisa que a gente não pode excluir, muita gente vai achar absurdo o que eu vou falar, muita gente vai discordar, mas mesmo nós amando alguém, tendo um relacionamento estável, que você ama e tudo mais, não sei quantos anos, nós podemos sentir atração por uma outra pessoa, né? A gente pode achar um outro bonito, se sentir atraído por uma outra pessoa, isso não diminui o amor que se sente, porque isso é naturalmente humano, não é uma coisa que você controla, você só sente. Se você vê alguém que é extremamente bonito, interessante, né, pra você vai se atrair naturalmente. Não quer dizer que você vá atrair, que você vá trocar os parceiros, que você vá fazer alguma coisa com o outro, não é isso. Mas você sente, né? Se vai chegar aos finalmente de alguma coisa, tudo depende. É questão de escolha, coisa, né? Questão de escolha, vai depender. Mas a gente sente, então, inclusive é muito importante a gente tentar aceitar isso, porque senão você sempre se sente, assim, ameaçado, sempre. E aí é complicado, porque tem muita gente interessante por aí no mundo. Então, se eu fico preocupada, se tem uma mulher que eu acho que é mais bonita do que eu, por exemplo, ali, eu vou ficar preocupado porque o meu parceiro vai olhar e vai achar ela bonita, eu vou viver a minha vida aterrorizada. Eu tenho que pensar assim, bom, gente, a fulana pode ser muito bonita, ou até mais bonita, que é muito relativo, né, essa questão de se comparar de beleza, mas assim, na minha concepção, se aquela fulana parece mais bonita do que eu, etc., eu tenho que estar segura que eu também tenho minhas qualidades, eu também tenho minha beleza, eu também tenho os meus valores, né? Se a pessoa está comigo é porque escolhe estar comigo, e eu tenho que me sentir segura quanto a isso, né? E que se o outro não quiser mais, em algum momento, se interessar por uma outra pessoa, e acabou ali o interesse, ok, é sofrido? Mas é um ciclo que precisa se encerrar porque acontece, né? Pode acontecer com qualquer um. Então, a gente obriga o outro a ficar? Não. Funciona também controlar e ficar controlando cada passo, olhar celular, descobrir onde está, colocar localizador para ver onde a pessoa está indo. Isso vai adiantar? Eu acho que vai mais atrapalhar do que ajudar, na verdade, né? Sim. Eu vou pegar esse gancho com essa palavra, escolha, né? O desejo a gente não escolhe, mas satisfazer o desejo ou não é uma escolha, né? Então, a gente pode sentir ciúme, a gente pode ter uma insegurança, né, quando o outro acha alguém mais bonito do que nós, né? Ou sente maior atração, mas tudo é questão de escolha, né? Eu posso muito bem estar com alguém e sentir desejo ou atração por outra pessoa, e eu posso escolher se eu vou colocar esse desejo para frente, né? Ou tentar realizar esse desejo com outra pessoa, ou se eu vou continuar realizando os meus desejos com a pessoa com quem eu estou, né? Sim. É escolha. O desejo a gente não escolhe. Ele simplesmente aparece. Agora, a questão dos ciúmes, né? A gente podia dividir em 3, né? Seria o ciúme normal, né? Ou saudável. Teria o ciúme exagerado e o ciúme patológico. Então, assim, eu vou colocar uns degraus assim, porque é para a gente poder destrinchar melhor. Sim. E aí eu acho que é um tema para uma outra ocasião, viu? Porque isso aí dá muito pano para manga. Sim. Né? Tem vários exemplos. E como melhorar o ciúme? Elevando a autoestima, gente. Vamos trabalhar a autoestima, né? Sempre. Que ela dá uma variada aí na vida. Tem dia que a gente tá muito bem, tem dia que a gente acorda para nada ficar bom, mas quando a gente tem uma base mais sólida, apesar dessa variação, de uma boa autoestima, e você reconhece seu valor, você vai se sentir menos ameaçado diante de alguma situação como essa que a gente conversou, né? Mais alguma pergunta? Satisfatório. Satisfatório? Tá bom.
Então vamos nos despedir, porque agora já tá longo esse negócio. Vamos. Gente, a gente ia falar 1 minuto e meio. Juro que eu pretendia fazer um Reels, mas virou quase uma live. Mas valeu a pena. Impossível 1 minuto e meio. Para fazer um negócio bem feito é impossível. Tchau, gente.